Olá, meus queridos, eu sou o André. E eu sou a Thaís. E nós somos do canal Livre Soul. E depois de uma repercussão que teve, muita gente acessou o nosso canal, a gente recebeu muitas perguntas, muita gente perguntando de onde a gente vem, de que parte do Brasil, quais são os planos, por que a gente decidiu construir um motorhome, onde a gente mora, o que a gente faz, o que a gente trabalha, se a gente vai ir até o Brasil de motorhome, se a gente vai para o Alasca, como que a gente vai fazer. Então a gente resolveu fazer esse vídeo que é para explicar e contar um pouquinho da nossa história, de onde a gente vem, o que a gente fez e tudo o que aconteceu até chegar aqui nesse ponto do motorhome. A história é longa, nós estamos aqui há muitos anos, nós estamos casados há muitos anos, então a gente vai tentar resumir um pouquinho para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor. Então vamos lá. Eu sou a Thaís, tenho 52 anos, sou de Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas, e estou casada com o André há mais ou menos 27, 28 anos. 27 ou 28? Então, estou tentando fazer a conta, eu acho que é 27. Tá. Eu sou o André, eu nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, mas eu me mudei para Americana e foi quando a gente se conheceu. Sim. Nós temos 4 filhos. O Diego, que tem 35 anos hoje. O Thomas, que tem 30 anos. O Gabriel e o Kevin. Eu vou colocar a fotinha aí para vocês. O Diego é casado com a Nath. E tem 3 filhos, que é o Zac, o Oli e a Clara. Ou seja, somos vovós. Sim. E tem o Thomas, que é casado com a Anne, que tem 2 filhos, que é o Denis e a Camila. O Gabriel namora há 10 anos a Lídia, e eu espero logo que eles casem. E o Kevin namora a Valéria, e os nossos 4 filhos moram na Inglaterra. Vamos voltar um pouquinho na história. Nós nos conhecemos em final de 97, num passeio de moto, num motoclube, que a gente gosta muito de moto, a gente adora moto. Nos conhecemos num motoclube, começamos a conversar e bate-papo, se encontramos, conversa, e aí surgiu o beijo, e aí... Eu gostei um pouquinho. Ela se apaixonou. Me apaixonei, nos casamos, e as Ela coisas... se apaixonou... Peraí, vamos contar a história. Tá, vamos lá. Ela se apaixonou. Ele adora falar essa parte. Nós ficamos juntos uma semana. Sim. E decidimos morar juntos. Decidimos nos casar e levar uma vida juntos. Estávamos morando no Brasil. E eu trabalhava, a Thaís trabalhava. Fomos morar juntos. E nesse tempo... a gente tinha amigos em comuns que estavam morando aqui nos Estados Unidos. Aqui em Denver, no Colorado. E nos convidaram para passar uma temporada aqui, para vir para cá. E o plano nosso era vir aqui como imigrante. Sim. Trabalhar e ganhar um dinheiro e Comprar uma casa voltar para o e Brasil. voltar para o Brasil. Que era mais ou menos o plano de todo mundo que vinha para os Estados Unidos naquele tempo. Naquela época, que nós viemos em 99. Bom, nós viemos e chegando aqui, eu me engravidei do Gabriel, que é o meu filho número 3. Eu já tinha 2 filhos quando eu conheci o André. E esperamos o Gabriel nascer, o Diego veio também, não quis ficar aqui, e nós fomos embora quando o Gabriel tinha 2 meses. Então, nós fomos embora em janeiro de 2001 para o Brasil. Aí, em janeiro de 2001, nós chegamos no Brasil, tentamos trabalhar no Brasil, estar no Brasil. A gente tinha muita vontade de ficar no Brasil, mas as coisas foram se complicando, algumas portas foram fechando, e a gente achou melhor sair do Brasil mais uma vez. E foi aí que nós tivemos a oportunidade de ir para a Europa, porque nós não podíamos voltar para os Estados Unidos. E através de uns amigos, nós fomos para a Europa, o André foi na frente. Eu cheguei primeiro, o plano era primeiramente ir para a Espanha, e
nós estamos falando de 2001, Sim. as coisas não eram como são hoje, não tinha essa facilidade da internet e tal, e a gente tinha muito pouca informação. E a gente tentou trabalho, tentamos buscar alguma coisa na Espanha, outra vez as portas foram se fechando e a gente foi parar, quer dizer, porque a Thaís ainda estava no Brasil esperando que eu tivesse uma certa estabilidade para ela vir, e eu acabei indo para Portugal, e aonde as coisas foram mais fáceis, pelo menos no começo, foram mais fáceis, e a gente começou a se adaptar, começamos a trabalhar em Portugal. A Thaís veio para a Europa, e a gente morou em Portugal durante um tempo. Sim, na época de Portugal nem era euros, era ainda escudos. Foi feita a troca, né? Sim. E aí, foi rápido essa transição. Eu fiquei 2 meses ou 3 no Brasil, até me encontrar com o André. E chegando, a saudade era grande, engravidei do Kevin, que é o meu caçula. E durante a gravidez, nós decidimos que era melhor que fosse para outro país, porque as coisas não eram tão fáceis em Portugal pra gente, na época. Sim, com 2 crianças as coisas iam se complicar um pouco mais, porque a gente tinha que trabalhar, e para revezar com 2 crianças era um pouquinho mais complicado. Sim. Decidimos nos mudar para a Inglaterra. Sim, porque conhecemos alguém lá e fomos para a Inglaterra. Tínhamos amigos na Inglaterra, Sim. pessoas que a gente conheceram, e pessoas que nos deram muita força, muito apoio em todos esses lugares que a gente passou, todos esses países que a gente passou. A gente sempre foi muito bem, sempre fizemos grandes amigos, e sempre tivemos muita ajuda, muita gente Nos ajudou nos muito. ajudou. Por isso que nós fazemos questão de o que nós pudermos fazer para ajudar qualquer pessoa, nós vamos sempre ajudar, porque nós somos muito ajudados. Muito. Foi uma bênção ter pessoas maravilhosas que cruzou a nossa vida. Nos mudamos para a Inglaterra, o Kevin nasceu, a Thaís chegou na Inglaterra com um barrigão enorme, Sim. Tava de 8 meses, tava estourando. Estourando mesmo. O Kevin tava pronto para sair. Querendo nascer. E a gente se deu bem na Inglaterra, trabalhamos, passamos um tempo morando em Londres. Sim. Mas Londres é uma cidade muito grande, muito cosmopolita e, por consequência, também um pouco violenta. E com as crianças a gente achou melhor mudar para um lugar mais interiorano, mais tranquilo, mais calmo. A Thaís, como vocês já podem ter notado aí, a Thaís adora praia, Sim. adora água. Nós nos mudamos para uma cidade que se chama Bournemouth, fica no sul da Inglaterra. Sul da Inglaterra, na costa de Dorset, que chama uma praia linda. É uma praia linda, tem um montão de brasileiro lá. Tem muito brasileiro lá. E nós vivemos lá por aproximadamente 12 anos. Sim. E nisso, né, quando nós fomos para Portugal, o Diego e o Thomas tinham ficado no Brasil por outras razões, na verdade. E eles não puderam nos acompanhar, que a gente nem imaginou que fosse demorar tanto. Resumindo, na Inglaterra, um amigo nosso me falou sobre a cidadania europeia, e foi onde acendeu uma luz, porque a gente não tinha toda essa informação que hoje vocês têm na internet, né? E esse amigo, não, você pode vir de família italiana, vai lá tirar. E foi onde, graças a Deus, nós conhecemos uma pessoa extraordinária, que é o Márcio Torres, que aceitou, eu e mais as crianças que eram pequenas, né? Para mim tirar minha cidadania italiana, porque eu teria que ir para a Itália, morar na Itália para tirar. Nisso o André ficou na Inglaterra e eu fui tirar a cidadania italiana, para que nós pudéssemos ter documento e as crianças ter direito a estudar, porque a gente queria parar num lugar, a gente já estava cansado de ficar peregrinando para cima e para baixo, e a gente queria uma estrutura. Foi quando a gente tirou a cidadania italiana e fomos morar nessa cidade maravilhosa de praia, que eu vou colocar umas fotinhas aí para vocês, linda. Foi onde a gente se apaixonou ainda mais pelo mar, e também começou a nossa paixão por barcos. Por barcos, Barcos, e lá também tem os... Não é motorhome, como chama lá?
Os caravans. Os caravans. Tem muitas caravans e lá eles... as peruas também tem... que a nossa amiga Nick tem. As camper As vans. camper vans. Né, lá a gente ficou apaixonado, porque a gente fazia camping selvagem, de barraca. De barraca. Imagina, debaixo de chuva. A gente teve muitas aventuras de barraca. Mas, tempestade. e então, nesse tempo, as crianças foram crescendo, foram se educando. A gente trabalhava no meio corporativo lá e passamos muitos anos lá. A Thaís tinha cidadania italiana. Eu, por consequência, pelo todo o tempo que a gente morou lá, eu tirei a minha cidadania inglesa. E aí a gente começou a ver o que a gente ia fazer depois que as crianças, que os nossos filhos se formassem e tivessem a vida deles. E foi quando a gente começou, a gente morava na praia, adorava o mar. Vi os barcos lá com o pessoal. Nossa, nós fomos aquela casinha pequenininha dentro dos barcos. Ai, que lindo. E se a gente morasse num barco? E foi onde começamos a pensar em morar num barco. Começou aquela vontade de morar no barco, mas lá faz muita chove muito. É muito frio, o mar é muito frio. Eu entrava mesmo assim, mas o mar era muito frio. E a gente começou a pensar em ter um barco lá no Mediterrâneo, na Espanha. Os planos eram comprar um barco e ir até o Mediterrâneo, ou seja, Espanha, Itália, Croácia, e ficar por ali, morar ali e fazer alguma atividade, alguma coisa, mas morar no barco. Sim. Só que aí a Inglaterra ela vai ela é um pouco mais difícil em questão de você ter um dinheiro que sobre. Você consegue viver, ter uma boa educação, a saúde é gratuita, a estrutura do país é bom, mas não sobrava dinheiro. Por mais que nós trabalhávamos, não sobrava. E foi aonde surgiu... Eu tenho duas irmãs, que uma, na época que eu morei aqui nos Estados Unidos, ela veio também e ela ficou aqui desde então. E meu pai e minha mãe vêm sempre visitar as minhas irmãs aqui. E em 2019, a minha irmã do meio já era casada, mas resolveu se casar na igreja, convidou a gente para vir no casamento. E o meu pai, no mesmo ano, tinha sofrido um problema cardíaco, precisou de uma cirurgia muito grande. E ele não gosta muito da Inglaterra porque é muito frio, ele gosta muito daqui. Nós viemos todos juntos pro casamento da minha irmã. E em 2020 nós já tínhamos decidido que a gente ia se mudar para Espanha por causa do barco. Na verdade, a gente estava com uns trabalhos bem chatos, a gente já estava de saco cheio do trabalho que a gente fazia. Sim. E a gente estava naquela necessidade de mudar de vida e ter um desafio novo e fazer alguma coisa nova. E o plano era a gente ir morar num barco na Espanha. Mas aí as coisas começaram, algumas portas foram se fechando, algumas coisas, alguns projetos que a gente tinha não deram certo. Não davam, sabe, as coisas não se encaixavam. E nós somos do tipo que a gente corre atrás. Mas se começa a fechar muito, a gente já parte pro próximo plano. E tá aí, tudo bem. A gente veio pra cá, pro casamento da irmã da Thaís em 2019. A gente já tinha decidido que a gente ia para a Espanha em janeiro. Parar de trabalhar, fosse para a Espanha ou fosse para algum outro lugar. E a gente já tinha decidido isso, já tinha botado data e tudo. Mas como eu falei, algumas portas foram se fechando, algumas coisas não deram certo. E a gente acabou vindo de volta para os Estados Unidos. Sim. Durante essa viagem para o casamento da minha irmã, que meu pai estava aqui, e a gente fez muitos amigos aqui. Os amigos veio nos visitar, depois, já faziam 19 anos que eu tinha saído daqui, e falaram, por que vocês não voltam aqui? Meu pai gosta muito daqui, fica aqui 6 meses, seria um tempo pra gente poder estar mais com meu pai, minhas duas irmãs estão aqui, né? E a gente decidiu ter um tempo de família. E voltar aqui. E voltamos para os Estados Unidos. E voltamos para Denver 19 anos depois que tínhamos saído. Na verdade, a gente ficou com muito medo, para ser sincera. Mas, tipo, vamos tentar entrar. Não conseguiu, a gente vai para Espanha. Mas como eu já tinha cidadania italiana e ele é inglesa,
facilitou nossa entrada. E como vocês sabem, que eu já falei, eu tenho um filho que nasceu aqui, que é americano. E pelas leis, a gente já sabia que quando ele fizesse 21 anos, ele daria direito à documentação pra gente. Mas Bom, aí, chegamos aqui, sim, de volta. Em Janeiro janeiro de 2020. 2020. Como vocês sabem, em março o mundo virou de cabeça para baixo Fechou. com a tudo. pandemia e tudo mudou, a Sim. vida mudou. Ah, um detalhe, nós íamos vir para ficar só 2 anos. Que era um tempo de ficar com meu pai, trabalhar um pouco aqui, tirar a documentação e voltar para a Europa. Mas nesse tempo da Veio. pandemia, foi um tempo onde a gente sentou, olhou um para o outro e percebeu que, Tinha que recalcular a rota. no fundo, a gente não tem controle de nada, porque a gente faz planos, a gente pensa, mas aí quando acontece uma coisa dessa, como aconteceu Sim, com a pandemia, não tem como você calcular. exatamente. E aí a gente foi acabamos ficando nos Estados Unidos, e como o desejo de ter um barco Era muito grande, Tava tudo trancado, falavam que ia abrir em 3 meses, como vocês todos já sabem essa história. 3, 6 meses, eu olhei pra ele e falei, mas não vai abrir nunca mais. E resumindo, gente, é assim, ó. Vamos lá. Qual foi o pensamento? Se o mundo vai acabar, é melhor que a gente esteja num barco. Né? Porque a gente acaba num barco, seguindo ao pôr do sol, vamos ver o que a gente encontra do outro lado. Sim. Então foi esse a intenção. E foi aonde surgiu a oportunidade da gente comprar a Nasha, que é um veleiro de 28 mais 2, né, 30 pés, que estava em Tampa, que é na região do Golfo do México. Para quem não sabe, o Colorado é bem no centro dos Estados Unidos e é um deserto. Para quem gosta de água e mar, tava bem longe para mim. Mas a gente já tinha se estabelecido aqui e os planos mudaram. Ao invés de morar num barco no Mediterrâneo, a gente ia morar num barco na Flórida. Na verdade, no Golfo do México, que nós ficamos encantados por aquela parte do Golfo do México, compramos a Nasha, fomos fazer o curso de capitã. Aprendemos a velejar, fizemos muitos passeios com a Nasha. Sim. A gente viajou muito. Não saímos dos Estados Unidos com ela, mas... O plano era sair com ela, sim, com uns amigos que nós fizemos, que por acaso já estão no Caribe, já desde novembro de... Vamos fazer... 2023. 2023. Que a ideia era sair com eles. Foi aí que as coisas ficou meio assim, a gente ficou um pouco de medo, que me perguntaram por que nós não saímos. Quando nós compramos a Nasha, nós não sabíamos muito de barco. Depois nós descobrimos que a Nasha não era um Blue Water. O que é um Blue Water? É um barco que é mais profundo. Que fazem grandes travessias. Grandes travessias. O nosso era só um veleiro. Nós achávamos que até dá para ir, que a Tamara fez, a Clink, né? Na verdade, o que a gente descobriu é que, assim, pro tipo de viagem que a gente queria fazer e pro tipo de distâncias que a gente queria percorrer, o investimento num barco ia ser muito maior. Tinha que ser muito maior. Sim. A diferença de um barco para um motorhome, o barco e o motorhome são coisas muito parecidas, acho que são meio irmãos ou meio primos. Estilo de vida. Mas a diferença do barco para o motorhome é que se o motorhome quebrar, der algum problema, você dá seta, para na estrada, chama o guincho, ou senta lá, espera alguém passar, pede carona, pede socorro. Alguma coisa. No barco já não é bem assim. Porque se você estiver no meio do mar e você tiver uma pane, um problema, o risco de vida é real. A marinha te salva, mas não salva o barco. Então, por isso que o barco tem que ser muito bem equipado, muito bem preparado. E isso é um investimento financeiro muito grande. E aí, foi que nós temos um casal, amigo nosso, muito queridos, que nos convidou para fazer uma viagem de motorhome, que aqui no Thanksgiving param-se 10, 15 dias. E eles também têm um cachorro, né? Que é a Jéssica, o Lucas e o Locke. E convidou eu, o André e o Zus pra gente fazer essa viagem de motorhome.
E foi a primeira viagem de motorhome que nós fizemos. E nós ficamos apaixonados. A possibilidade de você... gente, viajar é muito bom. Muito bom. Fazer mala é um saco. É, A possibilidade de você viajar com a sua casa e você não ter que fazer mala foi tremendo. é incrível. Isso a gente aprendeu com a Nasha, porque nós deixávamos tudo lá e só chegava lá, eu mal ia com a roupa do corpo, porque já tinha tudo na Nasha, tava lá guardadinha pra gente usar. E a gente se apaixonou pela vida do motorhome. Sim. E a gente, Começamos a pensar entre as conversas aqui, Sim. a gente começou a pensar na possibilidade de... ao invés do barco, a gente passar para um motorhome, porque o investimento seria bem menor. Bem menor. E aí nós voltamos dessa, nós fomos fazer a região de, nós fizemos 5 estados aqui dos Estados Unidos, Utah, Fizemos parques nacionais, Sim. e tudo, o Grand Canyon, Grand Canyon, foi maravilhoso. Fomos lá na Las Vegas. sim, Albuquerque, foi maravilhoso. Quando nós voltamos, nós já viemos com aquilo. Vamos dar uma olhadinha? Não deu um mês. Nós achamos o Brutus, que é um ônibus escolar, que não, é isso que nós queremos, porque o preço dele, como eu falei, é um preço muito barato. Aqui nos Estados Unidos ele é muito barato, né? Na verdade a gente chegou a considerar um montão de possibilidades. Sim. Um milhão de coisas. A van alta. Primeiro a gente pensou numa van, que é o que a maioria dos viajantes... Que é igual da Gi, do Rodrigo, que é maravilhosa, a maioria alta. dos viajantes constrói a motorhome Sim. numa van. Só que os preços são muito caros. Absurdamente caros. Uma van, sem estar montada com motorhome, só a van Só a mesmo, de trabalho, só a casca mesmo, custa 100 mil, 80 Uma mil, nova, uma nova. Uma usada 40, mas usada aqui é 300 mil milhas. E aí a gente achou inviável. Sim. A gente pensou em comprar um motorhome velho e reformar, mas os motorhomes velhos aqui para reformar tem muita infiltração de água, tem muita coisa. Se você comprar um novo, você tá bem. Se você comprar um velho, você vai ter que fazer muita reforma. Bom, foi aí que a gente achou o Brutus, que é um ônibus escolar, e começou Projeto Brutus. Só para acrescentar, quando nós moramos na Europa, lá era muito fácil viajar, porque lá é um país do lado do outro. Então nós conhecemos muitos países, né? A gente falar um pouco, nós conhecemos Portugal, França, Itália, Bélgica, Suíça, Malta, Turquia, a Espanha, claro. Tunísia tá na África. Tunísia fomos também. Então, fomos também. As Ilhas Canárias. Na verdade é que eu não consigo pensar. Mas nós Escócia, que tá lógico, tá ali. Rodamos bastante. Rodamos bastante e aí nós pensamos, com o bus, nós vamos poder conhecer todo os Estados Unidos e o Alasca, que é um sonho, né? Vamos lá, vamos falar sobre o Brutus. A intenção de montar o Brutus primeiro, que era um ônibus escolar que cabia no nosso bolso. Sim. A gente achou ele era de uma escolinha de criança, e ele estava meio abandonado lá, já fazia 2 anos que ele estava parado, ele estava com muito pouca milhagem, e a gente olhou, viu, e a gente pensou que seria ideal, porque ele não é grande como os ônibus escolares americanos são aqui, os normais, são gigantes. Não caberia nas vagas. E para o estilo de viagem que a gente quer fazer, a gente precisava de alguma coisa que fosse pequeno, coubesse em qualquer lugar, que ocupasse uma vaga de carro normal, que não fosse uma coisa que eu precisaria de 2 ou 3 vagas para parar ele, ou se fosse uma coisa que, tipo, se eu precisar parar numa cidade e eu ficar na cidade, não ia ter problema, porque um motorhome desses grandes não para em qualquer lugar. Não pode parar em qualquer lugar. Sim. Tem uma série de manutenção, uma série de coisas que tem que ser feita, e aí a gente decidiu montar o Brutus. O Brutus foi um projeto que levou
2 anos para 2 fazer. anos. Isso, porque para quem não sabe, eu tenho um emprego, eu trabalho aqui integral, então eu faço minhas 40 horas semanais. A Thaís também. Sou babá aqui nos Estados Unidos, desde que eu cheguei. Faz 5 anos que eu trabalho com a mesma família. E tenho o meu horário fixo também. Sim, então por causa de trabalho, isso aqui virou um hobby, virou uma terapia. E a gente, todo o tempinho livre que a gente tinha, a gente vinha para cá fazer alguma coisinha, mexer alguma coisinha. E foi por isso que demorou bastante para fazer. 2 anos. Mas, se vocês quiserem ver, vai lá no vídeo número 1 do Brutus. Tem todo o processo rapidinho para vocês terem uma ideia como era antes e como ele ficou. Na verdade a gente não tem vídeos longos ou muita coisa detalhada de como foi o projeto, como foi, o que a gente fez, porque a gente nunca teve intenção de fazer um canal do YouTube. Exatamente. Nunca pensamos nisso. A gente tem bastante foto do projeto, porque era uma coisa que a gente queria guardar de recordação pra gente. Pessoal, né? E aí as coisas foram surgindo e tudo aconteceu. O Brutus, quando ficou pronto, de uma hora para outra tudo aconteceu muito rápido. Muito rápido. A gente se conectou com o Leonardo, que é do Bora Lá Canal. A gente já se conhecia de uns anos atrás e a gente tinha perdido o contato. E aí do nada, um dia eu vi no Facebook que ele tinha comprado um motorhome e eu já estava com o Brutus praticamente pronto. E aí eu falei, cara, vou dar uma ligada para ele. E eu liguei para ele para dar os parabéns para ele. E foi quando ele me falou, cara, eu ia mesmo te ligar, porque eu tô com um montão de dúvida aqui, eu sei que você construiu um motorhome, e vem cá pra você ver o que a gente faz. Aí a Nara, que já entendia de YouTube, começou a nos dar umas dicas. Por que não fazer um canal? Porque, na verdade, eu sou da época do Orkut, do Facebook, que eu gravava e tirava foto para colocar no álbum, mas para minha família, para mim lembrar dos lugares que eu fui. Eu dava, eu chegava numa praia, eu gostava da praia, eu marcava lá, praia tal. Porque muitas pessoas, como a gente viajava sempre e eu tentava viajar o mais barato possível, muitas pessoas, sabia que eu sou apaixonada por viagem, vinha me perguntar, olha, onde você ficou? Qual hotel que você ficou? Então eu comecei a fazer esse álbum pra mim. E foi muito interessante quando a Nara nos deu essa dica e eu falei, poxa, vamos começar a fazer. E deu muito certo. Muito certo. Porque aí, o YouTube pra nós só tinha barco. Exatamente. Só tinha barco. A gente só via vídeo de barco. Os caras fazendo travessia, Sim. a gente morando no barco. Os brasileiros que moram no barco. Sim. Já. Que viajam o mundo. Também tem uma rede muito grande, uma bolha muito grande que fala de barco. Tá. Aí a gente começou, terminamos o Brutus. Decidimos que a gente ia vender a Nasha. Sim. A Nasha ficou com a gente 3 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Nós vendemos ela em dezembro agora. Sim. Do 2024. E aí, a gente, uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, a gente ia pra Flórida e a gente passava uma semana no barco. Velejando, passeando. Então era a nossa válvula de escape. Sim. Sempre foi o barco. E a gente passou tempos incríveis lá, foi muito bom. Mas aí, quando o Brutus ficou pronto, a gente tomou a decisão de morar no Brutus. Sim, aí vem outra pergunta. Por que nós tomamos essa decisão? Nós tomamos essa decisão porque 2 filhos já estão casados. Os meus 2 outros filhos, o Gabriel, que namora há muitos anos, acabou de se formar, até ele tá aqui, né? Que nós estamos essa semana de férias. Vai ser o próximo vídeo aí, férias em Porto Rico. E... Não pode dar spoiler. Já foi. Desculpa. Mas tá bom, vocês merecem o spoiler. E ele se formou, e o meu caçula tinha se formado ano passado em Química, que ele fez uma faculdade em New Wales. E os meninos começaram a vida deles, e ficou eu e o André. Então nós já vínhamos há um tempo guardando um dinheiro, e chegou um momento que a gente entendeu que a gente não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar, né? E aí, por causa disso,
porque a gente não consegue ficar muito tempo no Não, mesmo lugar. Deixa eu contar um detalhe. Ao invés da gente mudar de casa, Cada vez que a gente viajava, ia pra Malta. Aí pegava uma cidadezinha de vilarejo assim. Ai, Ângelo, quanto custa uma casa aqui? Vamos morar aqui? a Thaís é Todo daquela que toda lugar. praia que ela vai, todo lugar que ela vai, ela Eu fala assim, moraria. acho que eu moraria aqui. Mas eu E aí, só que ela emerge na situação. Sim. Ela vê preço de casa, Eu ela vê viajo. qual que é o melhor mercado. Trabalho. Ela já tá se vendo morando ali naquele Sim. lugar. E para conviver com isso é duro, porque cada lugar que você vai passear, ela quer ficar. Então, pra gente, quer dizer, Isso foram durante muitos anos. Nós ficamos, num total, quase 17 anos na Inglaterra, praticamente. Entre indas e vindas. E a Inglaterra é muito barato de viajar por ali, né, pelos os países ali em volta, né? E cada lugar que eu ia, eu queria morar. Imagina o meu desespero. Eu queria morar. Porque eu falava, não, Anjo, dá pra gente vir aqui e morar aqui. Resumindo, com a Nasha, deu uma acalmada, porque a gente entendeu que a gente podia estar numa casa e estar em vários lugares. E essa vontade passou. Agora, definitivamente, nós entendemos que é o Brutus, que é o motorhome. É esse estilo de... Nós sempre quisemos ter uma vida simples. Aliás, nós sempre vivemos do simples, né? A gente curtiu muito, eu curti a barraca, se eu tivesse dormindo no chão. Nós sempre tivemos uma vida minimalista. Total. Mesmo porque, como vocês viram, como a gente mudou tanto de país Sim. e tanto de lugar, não A dá gente pra você acumular muita coisa. nem né? se prender a nada. Né? A gente só queria viver, é isso que nós queríamos. E a gente viu que a gente tem mais passado do que futuro. Falou, é agora. Então nós guardamos dinheiro. Nos últimos 3 anos, fizemos uma caixinha para ter uma ideia de quanto gastaria mais ou menos na estrada, conversa com um, conversa com o outro, e guardamos dinheiro para a gente poder sair. Então, o primeiro plano da gente era uma aposentadoria, um dinheiro guardado para a gente poder viajar pelo menos um ano, tirar um ano sabático, né? Esse é o primeiro plano. Sim, o plano é a partir de maio, agora, e não vai ser antes pelo motivo de que a gente... Compromisso de trabalho, de apartamento que nós temos, que a gente mora, a gente tem um contrato, e para quebrar esse contrato a multa é muito grande. Sim. Então nós vamos ter que esperar até maio, que é quando esse contrato termina, quando os compromissos de trabalho nossos terminam, para morar oficialmente no Brutus. A gente vai entregar o apartamento, não é uma coisa... algumas pessoas perguntaram, mas vocês vão morar no Brutus e vocês vão ter uma casa para voltar? Não. A gente vai entrar de cabeça mesmo. O Brutus é a nossa casa. O Brutus vai ser a nossa casa. Sim. Permanente até que as circunstâncias mudem ou alguma coisa aconteça. Mas nós estamos decididos. A gente o que não couber no Brutus vai para doação. Sim. A gente vai sair com o que a gente tem. E o Brutus é muita coisa. Para quem mudou de vários países com 2 maletinhas e os filhos, o Brutus tá uma maravilha. O que ele cabe de coisa aqui é sensacional. E o que fez nós tomarmos a decisão definitiva, que a gente já tinha muita vontade, e eu quero agradecer muito, foi conhecer o Rodrigo e a Gi, do Marcando Territórios, que nos deu uma leveza de vida ainda maior, numa coisa que a gente sempre acreditou, mas ter esse tempo com ele, compartilhar todas as experiências, foi tremendo. É que a gente entendeu que é possível, né? Sim. Porque às vezes a gente viu vídeo de alguns youtubers que estão viajando, que tem gente, a gente vê muita gente, tem gente viajando de Uno, de Fusca, de Palio, de tudo, e a gente ficava empolgado com isso, e a gente às vezes falava pros amigos, dá uma olhada aqui, olha o que essa pessoa tá fazendo. Que legal! E as pessoas falavam pra gente, assim, isso é tudo mentira. Esse cara sai de motorhome aí, depois ele dorme no hotel. Tinha várias conversas. Tem várias coisas. Paralelas. E aí, quando a gente conheceu o Rodrigo e a Gi,
cara, a gente viu que é verdade e que é possível. Nós conhecemos também o Anderson, a Ana e a Manezinha, e a Fifi, que foi, nossa, uma delícia. Conhecemos eles juntos, só que o Rodrigo e a Gi veio primeiro aqui para casa, porque, como vocês sabem, o Anderson e a Ana foram encontrar os parentes, o irmão dele na Flórida. Então a gente passou uma semana, e eu vou contar uma coisa muito legal. Eles ficaram aqui, pararam aqui no estacionamento, mas eles ficavam com a gente, jantavam, boa noite, ia pra casinha deles. Tava menos 19, eu falava, dorme aqui, eu tenho uma cama sobrando um quarto, lá veio, deixei tudo em ordem. Eles não ficavam. E a gente percebeu o quanto eles amavam a casinha deles, porque era uma pergunta que a gente se fazia, nós não vamos ter endereço fixo? Como que vai ser? Mas o que nós entendemos mesmo é que a gente tá afim de sair. E eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro me arrepender do que eu tentei fazer. E não tenho vergonha se eu sair e de repente falar, meu, não era pra mim. O que eu acho que vai ser difícil, né? Ah, não, depois disso aqui. eu acho que vai ser muito difícil. Mas muitas pessoas perguntaram qual que é o plano, a rota, a trajetória. A gente vai subir no Brutus, vai viajar. Não temos trabalho. Porque nós, como eu falei, nós guardamos um dinheiro, fizemos um pé de meia. E o que nós pensamos? Se o dinheiro acabar antes, nós paramos no estado que a gente tiver, a gente escolhe um estado e vai procurar emprego. No McDonald's, no fast food, ele é pintor, faz qualquer... Eu construí um motorhome, dá pra fazer alguma coisa. Né? Acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu sou babá, ando com cachorro. Então, assim, nós estamos saindo sem medo. Sem medo. Nós só vamos sair e é um tempo que a gente se permitiu. Os filhos tá tudo bem, os netos tá tudo bem. Meus 4 filhos moram um do lado do outro lá na cidadezinha do sul da Inglaterra. Eles estão super felizes com a nossa decisão. Apoiaram a gente no máximo, são filhos maravilhosos. Não só lindos por fora, como vocês vão ver, que é a cara da mãe, mas são excelentes filhos. Então é isso, pessoal. O que nós podemos dizer para vocês é que estamos muito felizes e agradecidos, primeiramente ao Rodrigo e a Gi, do Marcando Território, que nos apresentou esse mundo maravilhoso, a Nari e o Léo, né, com a Alice e com a Luna, o Anderson e a Ana, e a Fifi e a Manezinha. Nós seremos eternamente gratos pela bondade, pelo amor, pelo carinho que eles vieram trazer. E eles chegaram com a chave do nosso sonho e falaram, ó, bora. Então bora, se você tem vontade aí, dá, viu? Dá pra fazer. Dá pra fazer. É sobre isso. Você se permitir. Então, nós estamos aqui falando um pouquinho da nossa vida, não sei quanto tempo vai dar o vídeo, espero que não tenha ficado muito longo. Nós estamos lendo todas as mensagens que vocês mandam. É maravilhoso, né, Anjo? É umas mensagens. Tá até se sentindo. É tão gostoso ver o carinho de vocês. Vocês não imaginam o quanto é gostoso, o quanto vocês estão incentivando a gente sair o mais breve possível. Então nós queremos agradecer imensamente pelo carinho, por todas as mensagens. A gente lê com muito amor mesmo. Muito obrigado. Então, o que vocês podem fazer para ajudar a gente conseguir a seguir o nosso sonho? Vocês assistam o vídeo, compartilhe, aperte o sininho aí, divulgue, passa pro tio, pra avó, pros primos, pros vizinhos, fala da gente, apresenta o Brutus para todo mundo. Pode falar que a gente é doido, não tem problema. Fica à vontade, porque a gente é mesmo. E muito obrigado, gente. Nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo eu vou colocar qual vai ser as cenas do próximo capítulo, que vocês vão adorar. Então, não esquece, compartilhe, curte, mande muitas mensagens e aperte o sininho pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.